Olá, olá! Sejam todas bem-vindas e hoje eu estou de coque porque nós teremos prática. Vão chegando. Deixa eu ajustar aqui, melhorar a minha imagem para vocês. Fiquei torta. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos, como eu falei, fazer um pouquinho de prática. Quero que vocês comecem a ter uma certa consciência aí da respiração, uma consciência corporal. A gente vai começar a fazer um processo de despertar do corpo, tá? Por isso que eu estou de cabelo preso, para vocês poderem observar tudo que vai acontecer. Então, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Corrigindo a Diástase. Aqui eu falo tudo o que você precisa saber na sua jornada para corrigir a diástase e para acabar com a barriguinha. Para quem não me conhece, eu sou Cris Alberti, eu sou especialista em diástase e em exercícios para gestantes e também para mulheres no pós-parto. E um tema que a gente vai abordar hoje é um tema que aparece muito aqui nas caixinhas. Dúvida de muitas mulheres, tá? Então hoje nós vamos falar sobre: eu estou muito velha para corrigir a diástase? Por incrível que pareça, essa é uma dúvida muito comum, que sempre aparece. Oi, Josiane, bem-vinda. Bom, gente, então vamos lá. Quem for assistir essa live gravada depois, eu já agradeço de antemão, e a quem for assistir aqui ao vivo comigo também. Então, lembrando a vocês, fiquem na live que no final a gente vai ter uma parte prática. A gente vai começar o primeiro pilar, que é o despertar do corpo, o despertar dessa consciência corporal, tá ok? Então, vamos lá. Eu separei algumas perguntas, então eu vou pegar essas perguntas, vou transferir para cá e a gente vai debater e eu vou começar a explicar para vocês, tá bom? Mas antes de mais nada, eu preciso deixar claro para vocês que, como todos os assuntos hoje em dia, a gente tem muitos mitos e muitas verdades, né? Existem muitas informações desencontradas na internet, né? O lado bom disso é que se fala sobre muitos assuntos, por exemplo, a diástase. O lado ruim é que a gente tem muitos mitos sobre a correção da diástase. E muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, meu filho já tem 5 anos, já tem 10 anos, já tem 20 anos. E aí? Ainda é possível corrigir a diástase? Será que eu estou muito velha? Será que por ter passado muito tempo eu não vou conseguir corrigir a diástase? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos à primeira pergunta que sempre aparece. Tem limite de tempo para corrigir a diástase? Será que existe um limite, gente? Bom, o que eu gosto sempre de falar é que o quanto antes a mulher começar a fazer esse trabalho de reorganizar o seu corpo, de despertar essa musculatura adormecida, melhor. O que não quer dizer que, se já passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ela não vai ter resultado. Então, se você que está aí me assistindo, tem um filho, sei lá, de 12 anos, e você acha que a sua diástase não tem mais solução, isto é um equívoco. Tem solução. E sabe por que tem solução? Tem solução porque, gente, o nosso corpo está vivo e em constante renovação. O tempo todo as células estão se renovando. Então, se a gente der o estímulo correto, através dos exercícios corretos, o seu corpo vai responder, independente de ter passado 10, 15, 20 anos, tá? Mas o que ele precisa é receber o estímulo correto. E aí, como a gente já falou em lives anteriores, como eu já falei em várias outras lives, por exemplo, o abdominal convencional, que é aquela flexão de tronco que todo mundo faz na academia, não é a melhor estratégia, tá? Esse exercício não é o estímulo correto para que você corrija a diástase, tá? Então, dando o estímulo correto, o seu corpo vai responder, independente do tempo que já tenha se passado, ok? Vamos ao próximo. Qual a diferença entre o corpo de uma mulher mais velha para uma mulher mais nova? Gente, tudo na vida, à medida que a gente vai envelhecendo,
vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Eu posso falar do alto dos meus 48, quase 49 anos, que o metabolismo já não é mais o mesmo, que o ganho de massa magra já não é mais o mesmo, né? A gente vai passando por o processo de envelhecimento vai retardando determinadas coisas. Mas não quer dizer que a gente não tenha resultado. Eu mesma tô aqui para comprovar para vocês. Eu passei por essa fase, né, da pandemia, de você ficar nessa coisa do treinar em casa e às vezes não treinar com aquela assiduidade que deveria. Porque eu não tenho todos os pesos que eu preciso. Dava uma reboladinha aqui, uma reboladinha ali, um dia não fazia. Com peninha de mim, que dozinho, você trabalhou muito, então hoje você não precisa treinar, né? E eu fui ao longo desse processo, eu fui ganhando peso, e eu fui ficando com peninha de mim, porque eu tinha trabalhado muito, coitada. Então come um chocolatinho, faz isso, faz aquilo. Mas eu vou fazer 49 anos. E eu, de 3 meses pra cá, eu eliminei da minha vida 11 quilos de peso. E estou treinando assiduamente todos os dias, por pelo menos 45 minutos. Alguns dias eu faço até mais, o dia que eu faço aula de yoga eu faço até mais do que isso. Então isso mostra, gente, que independente da idade, o corpo vai responder. Ou seja, eu emagreci, eu estou ganhando massa magra e eu tenho quase 50 anos. Então é claro que talvez o processo seja mais lento para uma mulher mais velha, mas não quer dizer que não vai acontecer. Tá? E essa perda de peso, na verdade, aconteceu em 1 mês e meio. 1 mês e meio que eu fiz uma adaptação à minha alimentação, retirei várias coisas, vários comfort foods, né? E me entreguei, realmente me empenhei em fazer os exercícios diariamente. Então eu tive resultado. Isso é com qualquer coisa. Se você quer corrigir a diástase, não importa se você tem 30, 40, 50, 60, tá? O que você precisa é se comprometer com aquilo e fazer. Se você fizer, se você der o estímulo correto, você vai ter resultado, tá? A única diferença é que talvez para uma mulher mais velha demore um pouquinho mais. Mas nós já somos maduras e sabemos esperar o tempo do processo, né, gente? Se tem uma coisa boa da maturidade é isso. Quer dizer, se tem uma coisa boa de envelhecer é isso. A maturidade. A gente consegue ter um pouco mais de sabedoria, a gente não é tão imediatista, ok? Então vamos para a próxima pergunta. Antes deixa eu contar para vocês sobre isso. Eu tive uma aluna que tinha 72 anos. Todos os filhos já eram casados, os filhos já estavam fora de casa, ela já era avó. E ela se queixou, ela me procurou, porque ela falou assim, eu ouvi falar que você trabalha com um negócio de barriga e tal. E uma coisa que sempre me incomodou foi essa minha barriga de sapo, ela dizia. Eu tenho uma barriga de sapo. E, enfim, fez várias coisas e não tinha resultado. E já se achava muito mais velha para fazer uma cirurgia, né? 70 e poucos anos, o risco já 73 anos ela tinha. Já é muito mais velha, os riscos são maiores, beleza. Falei, então vamos lá, vamos começar a trabalhar. E aí o primeiro dia que eu fui lá, fiz a avaliação dela, conversei com ela, expliquei como é que era o trabalho, expliquei que a gente ia trabalhar muito a respiração. Eu já percebi que ela tinha um certo desajuste respiratório ali, ela respirava de uma forma não tão saudável. Mas na hora de fazer o teste da diástase, qual era a surpresa? Ela tinha uma diástase considerável. E a diástase dela era aquela diástase umbilical, aquela que fica na região do umbigo e acima do umbigo. Por isso que ela tinha aquele estômago mais alto. Ela falava que era uma barriga de sapo. Falei, bom, então vamos começar o trabalho. E ela se empolgou, e ela se animou, e foi no auge da pandemia, ela estava sem fazer nenhum tipo de exercício, né? Não estava fazendo pilates, não estava fazendo nada. E a gente começou a fazer o trabalho. E, gente, pasmem, em 3 semanas, a barriga dela mudou absurdamente. Por quê? Porque ela tinha uma má distribuição de pressão intraabdominal, ela tinha uma desorganização postural e ela respirava muito mal. Ela respirava apenas no abdômen, ela não tinha um trabalho de abertura de costelas, de expansão de costelas. E aí, com 3 semanas, a gente já começou a ver resultado. E eu continuei trabalhando com ela, e aí a gente pausou uma época o trabalho, porque ela viajou para casa da filha dela, fora do Brasil, depois voltou e a gente continuou. E eu levei
porque teve essa parada, né, no meio do processo, eu levei cerca de 6 meses fazendo esse trabalho com ela. E a gente conseguiu corrigir a diástase dela. É lógico que ela não ficou com uma barriguinha, chapadinha e tal, porque ela tinha também gordura, bastante gordura abdominal. Mas ela melhorou absurdamente, ela teve uma distribuição corporal muito melhor. E o melhor que ela me relatou, que ela dormia muito bem. Por quê? Porque ela tinha uma respiração, ela não tinha um trabalho de expansão de costelas, como eu falei. E quando a gente foi fazendo o trabalho, foi reorganizando essa postura, foi trabalhando essa parte respiratória, foi fortalecendo a musculatura, principalmente a musculatura respiratória, trabalhando o diafragma dela, ela teve outras melhoras, que foi o fato de dormir. E eu não sabia que a insônia incomodava tanto ela. Já tinha anos que ela não dormia bem. Então a gente corrigiu a diástase e melhorou a qualidade de vida dela, melhorou o sono dela. E ela tinha 73 anos, tá? Então isso só prova, por A mais B, que quando a gente dá o estímulo correto, respeita o tempo do processo, respeita a história da pessoa, a gente consegue fazer essa correção, fazer essa melhora, tá? Independente da idade. A única coisa que vai ter diferença foi o que eu falei no início da live, é o tempo, gente. Talvez para uma menina de 24 anos, a resposta seja muito rápida. E talvez para uma mulher de 35 seja um pouco mais lenta e para uma mulher de 70 demore um pouco mais. Eu não sei se ela não tivesse dado essa parada no meio do processo, se a gente não teria conseguido esse resultado antes. Mas ela ficou super contente, super feliz e depois as coisas reabriram, ela voltou pro pilates dela, ela entendeu como usar a respiração durante os exercícios, que isso é muito importante. As pessoas não falam, infelizmente, sobre isso. Oi, Lívia, eu tenho diástase e talvez possa engravidar novamente. Quais exercícios para fazer? Lívia, fica até o final da live que eu vou mostrar para vocês o primeiro passo, que é para despertar o corpo, tá? E mesmo que você tenha a intenção de engravidar novamente, você precisa corrigir a sua diástase ainda antes da gestação, tá? Porque as coisas só vão se agravando. Quando você tem um desequilíbrio, na aula da semana passada eu falei muito sobre isso. Quando você tem um desequilíbrio e você não corrige, você vai acarretando outros desequilíbrios. Então, vale a pena que você faça o trabalho de correção, fortaleça essa musculatura para você entrar numa nova gestação já show de bola. E aí a chance de você ter uma diástase patológica maior no seu pós-parto vai ser bem menor, ok? Vamos lá. Tem alguma diferença no processo para corrigir a diástase entre uma mulher mais velha e uma mulher mais nova? Bom, a única diferença que eu vejo é o tempo, tá? Porque, na verdade, o processo vai ser o mesmo. A gente precisa despertar essa musculatura, acordar o corpo, trazer consciência corporal. É nítido para mim, hoje, que todas as mulheres que têm diástase ou que têm um abdômen mesmas, elas estão desconectadas delas mesmas. Então, através somente do trabalho respiratório e postural, a gente já começa a trazer essa consciência corporal novamente. E, gente, treinar qualquer coisa, qualquer exercício que vocês forem fazer com consciência corporal é completamente diferente de treinar por treinar, sabe? Eu, inclusive, anteontem, dando aula para a Araceli, a gente conversou sobre isso. Fechar os olhos, se concentrar no que você está fazendo, prestar atenção em cada pedacinho do seu corpo. Se você está fazendo um agachamento, eu tenho que prestar atenção no meu glúteo, eu tenho que prestar atenção na minha coxa. Se eu estou fazendo um exercício focado no meu core, no centro do meu corpo, prestar atenção nessa região. Se concentrar em como está a sua postura, em como está a sua respiração. São tantas coisas que a gente tem que ligar, que não dá pra você ficar pensando no feijão que tem que cozinhar, na casa que tem que limpar. É um momento seu de conexão com você. Então, volto a frisar. A única diferença entre uma mulher mais nova e uma mulher mais velha é o tempo. Isso é bem difícil. Não é, Lívia. Sabe por quê? O que acontece? A gente precisa se... Gente, é igual um bebê. Pensa num bebezinho. O bebezinho nasceu, nananana, depois o bebezinho começa a mexer a cabecinha, começa a virar de lado, depois ele senta, depois ele engatinha, depois ele fica em pé, depois ele anda, depois ele corre. É a mesma coisa.
E quando ele tá lá no processo de correr já, ele não precisa pensar mais em como ele vai levantar do chão, isso fica automático. É a mesma coisa com esse processo que a gente faz para reorganizar o corpo, para corrigir a diástase ou para acabar com o abdômen incompetente. A gente precisa seguir uma progressão lógica. Quando a camada de baixo está sedimentada, a gente passa para a próxima, e depois passa para a próxima, e depois passa para a próxima, tá? Não dá para chegar lá, por isso que a gente não pode pular etapa. Eu não posso chegar aqui, ó, fazer esse exercício sem ter feito toda a minha base. E o exercício que eu vou passar para vocês hoje é a base de tudo, é por ali que a gente começa, ok? Vamos lá. Por onde a mulher mais velha deve começar a corrigir a diástase? Da mesma forma que a mulher mais nova, não tem diferença. Vocês vão ver isso. Segura aí mais um pouquinho, que eu vou mostrar. Então, que fique claro, o processo começa sempre igual. A gente vai começar pela base. E eu vou começar com vocês agora. Eu vou afastar um pouco a minha banqueta. Deixa eu só beber um golinho d'água para não ficar com tosse. Aumentei um pouquinho a garrafa. Tem a meta, né, gente? O desafio tá rolando. Eu tenho uma meta de beber 3 litros d'água por dia. Então, eu coloquei nessa garrafa maior, porque só ela já tem 1,5 litro. Então, vamos lá. Eu vou afastar um pouquinho a minha banqueta aqui, para que vocês entendam. Vocês vão precisar sentar numa superfície firme. Não pode ser um sofá todo fofinho, tá, gente? Tem que ser uma superfície firme, para que você sinta os isquios, os ossos do bumbum empurrando o chão, ok? Vai ficar salvo assim, Lívia. Ó, então vamos lá. Vou colocar mais ou menos aqui, que aí vocês conseguem me ver. Sentei. E aí, vocês vão testar os ossinhos do bumbum aqui, ó. Põe a mão embaixo. Procurem esses ossinhos. Sentem com os ossinhos em direção ao chão. Esses ossinhos se chamam isquios. Então, eu sempre falo isquios em direção ao chão. Eu estou num banco um pouquinho mais alto. Ele podia ser um pouquinho mais baixo, para eu ter um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá um pouquinho alto. Os pés, gente, eles têm que estar plantados no chão. Eu tenho que estar aqui, ó, bem posicionada. Eu tenho que estar bem plantada no meu momento presente. Coluna alinhada. Se eu sento sobre os isquios, não acontece isso nem isso, tá? Experimente. Se vocês sentarem assim, se vocês saírem dos isquios, ó, a postura foi embora. Se eu venho e sento nos meus isquios, ó, minha coluna já se alinhou. Eu já estou na postura, tá? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, com isquios em direção ao chão, vocês vão colocar as mãos aqui, ó, na lateral das costelas. Aqui, ó, costelas aqui. Segura aqui, tá? E aí a gente vai fazer um trabalho respiratório. Então eu quero que vocês, na hora de inspirar, levem um movimento, sintam a expansão da caixa torácica aqui, ó. Não é pra encher aqui, inflar aqui o abdômen e nem essa parte superior. Quando a gente fala inspire, muita gente faz assim, ó. Não, não é isso. Eu quero que traga aqui, ó, na base das costelas. Deixa eu subir aqui a minha blusa, aqui, ó, segurando aqui, ó. E solto o ar pela boca. Inspiro. Só mais uma vez. Ok? Então, sintam a base das costelas se movimentar. Deixa eu ver se vocês colocaram algum comentário. Não. Por que isso é importante? Primeiro, a gente leva mobilidade para a caixa torácica. Segundo, lembram que eu sempre falo do diafragma, que é um músculo que fica aqui, né, separando a parte superior do pulmão e do coração, dividindo com a parte da cavidade abdominal. Esse músculo, ele precisa trabalhar, ele precisa dessa mobilidade. Quando a gente respira no abdômen ou quando a gente respira aqui em cima, esse músculo acaba não trabalhando e a gente precisa de uma mobilidade do diafragma. O diafragma, ele é um músculo postural, ele é um músculo respiratório e ele é um músculo emocional, ele está ligado às nossas emoções. Então, a gente precisa que ele tenha resiliência, que ele abra e que ele feche, que ele se contraia e se relaxe,
tá? E essa respiração aqui é o primeiro passo. Então, vocês podem fazer esse exercício logo ao acordar. Sente-se, né? Procure uma superfície estável. Pode até sentar no chão, se for o caso, tá? Mas o ideal é que seja num banquinho que você possa realmente empurrar os seus pés contra o chão. Colocou as mãos na base das costelas, fecha os olhos e vai fazer esse trabalho de... Ok? E procura, gente, aumentar o tempo de expiração, o tempo de soltar o ar. Respira bem, na verdade, quem expira bem, tá? A gente precisa aumentar esse tempo de expiração. Por quê? Na expiração, a gente chama toda essa musculatura da camada interna para trabalhar, ok? Então, expirem o mais longo possível. E, se puder, se você estiver sozinho em casa, fazer essa vocalização. Quando você faz essa vocalização, você ativa mais ainda as camadas internas, tá? Porque existe uma ligação facial entre o pubis e a nossa região de cordas vocais. Então, seria isso, ó. Ok? Pode fazer aí de 5 a 10 vezes. Beleza? Vamos para o segundo exercício. Esse exercício, ele, além de incluir agora a respiração, que vocês já aprenderam, vai também colocar todo esse posicionamento correto e a gente vai, deixa eu descer aqui, fazer uma leve ativação do transverso. Então, vamos lá. Vou afastar novamente meu banquinho, para que vocês consigam me ver, ó. Fiquei de lado. Pés plantados no chão, sentei sobre os meus isquios. E aí eu vou trazer as minhas mãos entrelaçadas atrás da minha cabeça, aqui na nuca, ó, tá? Vai ficar dessa forma. E aí você vai inspirar, procura levar o ar para aquele lugar que você treinou antes, aqui para a base das costelas, não aqui e nem aqui, tá? Então colocou a mão aqui, mantenha a sua coluna, seu crescimento, sua coluna sempre em crescimento, alinhamento. E aí você vai começar a fazer o trabalho respiratório. Inspira e solta o ar. Ok? Feito isso, agora eu vou passar mais um, que é para que vocês chamem para ativação a nossa cinta natural. Então, a gente vai incluir um movimento de pernas. Então, ó, mantendo o meu alinhamento, isquios em direção ao chão, pés bem plantados no chão. Os meus pés estão empurrando o chão, fazendo força, quase como se eu fosse levantar dessa banqueta. Então, os pés fazendo forças, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, o olhar sempre na linha do horizonte. A gente vai inspirar. Na expiração, eu vou elevar uma perna, só um pouquinho, ó. Inspiro, voltando. Solto o ar e trago a outra. Inspiro. Cuidem, gente, para não trazer tensão aqui para cima, ó. Ombro sempre longe da orelha. Ombro não é brinco, tá? As minhas mãos entrelaçadas estão empurrando aqui para cima, né? Levando a minha nuca para cima para eu alinhar bem a minha coluna. E eu vou voltar aqui para os movimentos. Eu inspiro, solto o ar. Inspiro. Para você perceber melhor esse movimento, tire a mão das costas, deixa a mão aqui no baixo ventre, na parte de baixo. Coloca a sua mão sutilmente, vai fazer a mesma coisa e vai elevar a perna, ó. Percebam aqui a musculatura de vocês, ó. Precisa fazer esse barulho, Cris? Precisa, tá? Esse barulho, essa vocalização é muito importante.
Claro que se você estiver num lugar público e tal, não quiser fazer, você não faz. Mas o ideal é que você faça porque você ativa mais essas camadas profundas. Nosso primeiro objetivo nessa fase do despertar, do acordar, é acordar quem? A musculatura mais interna, as camadas mais internas que estão aqui por dentro, tá? E não essa camada externa. Mas mesmo assim, se você posicionar as suas mãos aqui, acima desses ossinhos, a gente tem esses ossinhos aqui, ó. Deixa as mãos aqui, ó, nessa parte. E observa quando você solta o ar e levanta a perna. Observem como essa musculatura começa a dar sinais de tônus. Você começa a sentir a contração dessa musculatura, tá? Oi, Ná! Vanessa! Então, gente, basicamente é isso. Primeira coisa que vocês precisam fazer, postura, tá? Não existe fazer exercício de qualquer jeito. Então, só de você sentar com os isquios em direção ao chão, pés firmes, empurrando o chão e os ombros aqui, ó, eu já estou fazendo um trabalho postural. E aí você inclui a respiração que eu ensinei. Veio aqui. Você já está fazendo um trabalho. Depois, o segundo passo que eu expliquei, deixar as mãos entrelaçadas aqui com o ombro relaxado, ombros para baixo. Já é mais um exercício. E depois fazer a elevação das pernas. Isso tudo, só para vocês entenderem que a gente foi construindo uma escadinha, né? Então, o ideal é que vocês façam em casa de 5 a 10 vezes de cada um desses exercícios. Comecem pela expansão de costelas, isso é muito importante. Tem muitas meninas, muitas mulheres que respiram no abdômen. Quando eu peço para inspire, o abdômen faz assim, vai lá na frente. Ou seja, ela está respirando aqui embaixo, o diafragma não está trabalhando. E a gente precisa do diafragma. As costelas, gente, entre cada um dos ossos, a gente tem músculos que foram feitos para que as costelas se expandam, né? E se recolham, se expandam e se recolham. Então, se a gente não faz isso, para que serve toda essa estrutura, né? Isso que tá aqui foi feito para funcionar. E, gente, a respiração é a base de tudo. Volto a frisar, a respiração é tão importante que ela é a primeira e a última coisa que a gente faz na vida. A gente, quando nasce, respira pela primeira vez e quando morre, dá o último suspiro. Então, aprender a respirar, aprender a trazer essa mobilidade para as costelas é muito importante. E esse é o primeiro passo para você despertar o seu corpo. E lembrem-se do que eu falei. Respirar bem é expirar bem. Você precisa soltar o ar de forma mais longa, tá? Muita gente faz isso, ó. Solta esse ar curtinho. Não, é o contrário. Eu posso até inspirar de forma longa, não tem problema. Prolonguem a expiração. Comecem a fazer esse trabalho no dia a dia. Tá ali lavando a louça? Presta atenção na louça, né? Pra não derrubar, não quebrar. Presta atenção na louça, mas presta atenção na sua respiração. E já se organiza, não fica de qualquer jeito lavando a louça. Ai, meu Deus, eu tenho que lavar, tem tudo isso de louça. Não, já comece a prestar atenção no seu corpo. Vai escovar os dentes, se olhe no espelho, veja se seu ombro tá para baixo, se você está de uma... Isso aqui, as pessoas se sobrecarregam, elas vão... Chega no final do dia, a pessoa tá assim, ó. Os ombros estão lá no segundo andar. Na verdade, esses ombros precisam descer, ela precisa relaxar essa musculatura aqui, tá? Gente, quando a gente ativa essa musculatura, quando a gente deixa esses ombros para baixo, eu ativo a musculatura das costas, que está ligada à musculatura do meu abdômen, tá? Então, é muito importante. Você quer trabalhar seu abdômen? Comece pela postura e pela respiração, ok? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver se vocês digitaram alguma coisa que eu não vi na hora do exercício. Me contem aí, alguém fez o exercício da expansão das costelas? Colocou a mão ali e ficou sentindo as costelas abrirem e fecharem? Me fale. Quero saber se alguém fez. Por favor, por favor. Bom, eu espero que vocês façam. Comecem fazendo essa expansão das costelas, que é super importante, e depois sigam esse passo a passo. Não viu, Ná? Vou fazer de novo especial pra você, porque você tá sempre no meu Instagram, então esse é especial. Vamos lá. Você vai sentar,
os pés empurrando o chão, vai colocar suas mãos aqui, ó, na base das suas costelas, ó. E você vai inspirar, trazendo o movimento para as mãos, ó. Soltando o ar pela boca. Tá vendo como as minhas mãos, elas têm movimento? Então, vocês precisam fazer esse trabalho. Deixa eu ver se vocês... Eu sou meio cega, eu tenho que chegar aqui bem pertinho para ler. Então, basicamente, vocês vão começar por esse trabalho de expansão de costelas, ok? Então, vamos recapitular. Tem diferença de corrigir a diástase de uma mulher mais nova ou de uma mulher mais velha? Bem, a única diferença que tem é o tempo que vai levar. Talvez para a mulher mais velha, dependendo dos hábitos de vida dela, pode ser que demore um pouco mais. Descobri que respirei errado a vida toda. Não é só você, essa descoberta é... Gente, o que mais acontece comigo e com a Maria? A gente vai fazer a avaliação e aí a gente começa a fazer esse trabalho, começa a mostrar e começa a pedir para que haja uma coordenação diferente de respiração e as meninas viram pra gente e falam assim, nossa, eu não sabia respirar. Nossa, eu respirei errado a vida toda. Isso é muito comum, porque ninguém parou para falar isso pra gente. Se vocês chegarem, eu faço uma aposta aqui com vocês. Se vocês chegarem e perguntarem para qualquer personal de uma academia, lá da musculação, talvez até as meninas do Pilates, você chega e pergunta, qual o momento que eu tenho que respirar? Por exemplo, eu vou fazer uma puxada. Eu gosto de falar da puxada porque é fácil de eu mostrar aqui para vocês. Peguei a barra e vou puxar. Qual o momento em que eu inspiro e qual o momento em que eu expiro? Muitos personagens vão dizer pra vocês assim, tanto faz. Não é tanto faz. Não é tanto faz. Eu vou fazer força, eu tenho que soltar o ar, ó. Agora que eu vou devolver, vou fazer força. Alguém aqui comentou assim, mas é tanta coisa para pensar, isso é difícil. Não é. Se vocês seguirem esse passo a passo, se vocês forem fazendo essa construção, não é difícil, fica automático. Para mim, eu já ajo como um robô. Isso já está interiorizado para mim. 45 anos, será que ainda dá tempo de aprender a respirar corretamente? Claro que dá, Ana. Por quê? Nosso corpo está vivo, em constante renovação, nosso cérebro está tinindo, é só a gente dar para ele, dar para o nosso corpo o estímulo correto, o exercício correto e a gente vai aprender. Eu falei no início da live que a única diferença entre uma mulher um pouco mais velha e uma menina mais nova é o tempo que pode levar. Pode ser que demore um pouco mais de tempo para ter o resultado final, mas é só isso. Tá? Então vale a pena começar, vale a pena. O exercício respiratório, gente, esse simples aqui, ó. Se vocês soubessem o poder que um simples exercício respiratório desse tem, você vai melhorar a sua digestão, você vai melhorar o seu funcionamento intestinal, você vai melhorar a sua postura, você vai melhorar o alinhamento do seu corpo, você vai melhorar a sua ansiedade, você vai melhorar o seu pensamento, sua capacidade de raciocínio aqui, tá? Então vale super a pena começar. Não quero corrigir diástase, não tenho nenhum problema com o abdômen. Faça só um exercício respiratório. Esse exercício respiratório, faz e depois vem aqui me contar, tá? O exercício respiratório é poderoso. E eu posso falar isso por quê? Porque eu não acreditava. Eu falei, que respiração que nada. Eu sempre fui agitada na correria, aquela coisa. Que respiração? Respiração vai fazer alguma coisa? Pensava eu, né, na minha ignorância. Quando eu comecei a estudar... Gente, se eu parar pra contar pra vocês, eu mudei toda a minha forma de respirar. Eu roncava à noite, hoje eu durmo. Eu fiz um trabalho de educação, eu fui estudar. Eu durmo com esparadrapo na boca. Pra quê? Pra estimular as minhas vias aéreas e não respirar pela boca aberta. Né? Então hoje eu não preciso dormir sempre, mas às vezes eu volto e tampo a minha boca, durmo com o esparadrapo na boca para estimular a respiração pelo nariz. A respiração pela boca faz muito mal, muito mal. A gente precisa respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Ou soltar o ar pelo nariz, inspirar e expirar pelo nariz. O nariz foi feito para isso, não a boca. A boca é para comer, não é para respirar.
E quanto mais eu estudo a respiração, quanto mais eu mergulho nesse assunto, mais eu fico apaixonada. E realmente, às vezes eu tô, né, a gente tem aquele dia que você tá, pronto, ponto de estourar. Eu paro e falo, espera aí. E respiro. Faço ali umas 5 ou 6 respirações dessa forma que eu mostrei pra vocês, onde eu inspiro e expiro profundamente. E as coisas clareiam, as ideias clareiam, aquela gana de repente xingar alguém no trânsito, de fazer uma bobeira. Acabou, passou. Eu, como comedora compulsiva, se eu soubesse lá atrás o poder da respiração, eu teria evitado muitos problemas, muitos. Eu passo por algumas situações, sabe? Eu sou uma pessoa muito rígida com horários. E quando a coisa sai do meu controle, quando alguém desmarca em cima da hora, cancela, eu perco a viagem, eu dou uma balançada, eu saio da minha estribeira. E o que eu fazia antigamente, antes de conhecer toda essa questão da respiração? Eu ia acabar numa Americanas comprando chocolate, porque tipo, eu precisava de um... Ai, tadinha, alguém sacaneou você, né? Então come o chocolate agora. Hoje em dia isso não existe mais. Por quê? Porque eu consigo ter esse domínio, né? E a respiração faz parte disso. Hoje melhor que ontem. Você tá no desafio, né? Hoje tomei meu shot, minha água em jejum, raspei a língua, tomei meu banho frio, cumpri minha meta de água, tomei meu chá e treino de 20 minutos. Parabéns! Parabéns! E já vou te avisar de antemão, tá? Você é a pessoa mais assídua que tá ali trazendo pra mim, me falando como é que tá sendo. Me aguarde. Deixa acabar esses 52 dias. Continua me dando as suas justificativas aí que eu vou te mandar um presente. Você vai adorar. Tô feliz por você. Muito feliz. É isso aí. E uma coisa interessante quando vocês falam assim, mas é muito difícil, são muitas coisas. A gente começa com coisas pequenas. Eu falei isso com a Ana esses dias. Ela falou, eu já comecei errado hoje. O café da manhã já foi errado. Eu falei, esquece. Esquece o café da manhã, faz a sua tarde maravilhosa, faz o seu almoço maravilhoso, faz a sua tarde maravilhosa. Não foi isso, Ná, que eu te falei? Esquece o que deu errado, faz cara de paisagem e segue. Faz o restante do seu dia valer a pena. Porque muitas vezes a gente fala assim, já não fiz de manhã, então também não vou fazer à tarde, então também não vou fazer à noite. Hoje já foi dia perdido, amanhã eu começo. E amanhã eu começo, e amanhã eu começo, e amanhã eu começo, e vocês nunca começam nada. E continuam infelizes, e continuam olhando pro espelho, e continuam, como é que fala? Esqueci a palavra. Covid. Frustradas. Continuam frustradas porque não tem resultado. Então encare o desafio, assuma esse compromisso com você, coloque seu nome na agenda. É o que a Ná tá fazendo. Parabéns, Ná, tô muito feliz por você. Vamos juntas. Isso não quer dizer que a gente não vai cair nem um dia, tá, gente? A gente pode cair. A gente levanta e vai embora. Meu pai falava uma coisa. Quando eu era criança, eu nunca esqueci dessa lição. Eu caía muito na rua, porque eu era muito arteira. Aí ele falava assim, caiu na frente dos outros, você tem 2 opções. Ou você levanta e faz de conta que nada aconteceu, ou você se joga no chão, chora, que todo mundo vai ficar com pena de você, vai lá, vai te acudir e tal. Você só tem essas 2 opções. E eu sempre escolhi a opção de levantar e fazer de conta que nada aconteceu. E é isso que eu falo pra vocês. Errou, escorregou, levanta a cabeça e vai embora. Hoje fiz meu almoço melhor, minha janta bem levinha nesse dia. Maravilha, parabéns, estou muito feliz. Bom, gente, já saímos totalmente do assunto. Então, recapitulando, mulheres mais velhas, mais novas, tanto faz. Independe do tempo da sua diástase. Se ela já tem 10 anos, 20 anos, 15 anos, não importa. Basta que seu corpo receba o estímulo correto. E muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, quando a gente vai fazer a avaliação, tanto eu e Maria, uma mulher mais velha, ela descobre que ela sempre respirou errado, que ela sempre manteve uma postura errada. Então, às vezes é um pequeno ajuste, é uma coisa tão pequena que você fala assim, caramba, por que eu não fiz antes? Por que ninguém me falou isso antes? Tá? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Não tem, acabou. Então, gente, esse foi mais um episódio do Corrigindo a Diástase. Hoje a gente teve um pouquinho de prática. E eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Agradeço a você que vai assistir essa live gravada. Façam esses exercícios respiratórios. Depois venham aqui me contar. Podem deixar comentários. Se vocês tiverem dúvidas, deixem lá que eu respondo.
Obrigada por tantos ensinamentos. Ô, Vanessa, que maravilha. Bom que eu quero que vocês aprendam a respirar, aprendam a acordar essa musculatura e a gente ter sucesso, ter postura, ser mulheres elegantes. Nada de ser aquela mulher mequetrefe toda largada, toda... Não adianta passar uma maquiagenzinha, né? Ficar bonitinha, mas tá lá diante da vida assim, arriada. Não, a gente precisa de postura e elegância. Ombros longe das orelhas, coluna alinhada e isquios em direção ao chão. Então esse foi mais um episódio do Corrigindo a Diástase. Eu lembro a vocês que toda segunda e toda quinta eu estou aqui trazendo conteúdos, informações e, quem sabe, exercícios para vocês, tá? E tudo que vocês precisam saber aí nessa jornada para corrigir a diástase, melhorar, acabar com essa barriguinha indesejada, melhorar a postura, são temas que eu abordo aqui com vocês, tá bom? Beijo no coração, espero vocês na segunda-feira, às 19 horas. E manda essa live se você tem uma irmã, uma tia, uma sobrinha, enfim, qualquer mulher que não esteja com uma postura correta, que você ache que ela não está respirando bem, mande para ela essas informações, vamos espalhar essas coisas boas. Chega de espalhar sua notícia ruim, né? Espero vocês, gente, na segunda-feira. Beijo, fui!